Pastor Eduardo, um amigo de longa data, né? E que mais uma vez está nos dando a honra. É uma honra ter o Senhor aqui, ter a pastora Eliane aqui também, aqui neste altar, neste púlpito. Que Deus venha falar tremendamente através da sua vida. O Senhor tem total liberdade para deixar o Espírito Santo te usar da forma que quiser. Deixa eu só abençoar a tua vida. Senta a mão aqui, vamos orar pela vida do pastor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, como nós esperávamos por este momento, o momento de ouvirmos a tua voz, o momento de ouvirmos a tua palavra, Senhor, o momento de recebermos o profeta, para que através da vida do profeta conheçamos a tua vontade. Então, em nome de Jesus, usa, Senhor, o profeta, pastor Eduardo, que o Senhor fale através da boca dele, e mais do que falar, que o Senhor se manifeste de tal maneira, que as palavras não apenas entrem pelos nossos ouvidos, mas que elas façam morada em nossos corações, para que haja uma transformação. Usa o teu servo nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. À vontade. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graças a Deus, né? É bom também ter o pastor Vitor agora como esse companheiro de ministério, né? Ele tem ido lá nos abençoar também, e isso tem sido muito bom para a gente. Pessoal, vamos abrir então em Apocalipse, onde são os temas aí, né, das mensagens. Apocalipse no capítulo de número 2. Amém. Apocalipse, capítulo de número 2. Ali é um reloginho, né? 20 horas, vou ver se eu... Não é, mas também nem tanto, né? Ai, meu Deus, me ajuda aqui nessa questão do horário, Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, igreja, Apocalipse, capítulo 2, desde o início, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ler, desde o início. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amém, igreja? Glória a Deus. Coloca a Bíblia aberta sobre o teu assento. Em nome de Jesus, vamos estar orando para que o Senhor fale de uma maneira simples e ao mesmo tempo poderosa, amém? Esse é o nosso objetivo, independente de você ter pouquíssimo tempo na igreja, na presença do Senhor, ou bastante tempo, a gente vai fazer de tudo para todo mundo sair daqui dizendo: entendi o que foi falado hoje lá na igreja. É o nosso objetivo, amém, igreja? Não queria que ninguém saísse daqui: meu Deus, não entendi nada do que esse pastor falou, o que ele quis dizer, né? Então fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem cura, que liberta, que restaura, que transforma. Senhor, tu tem um propósito em todas as coisas. Senhor, nós te convidamos abertamente, Senhor Deus, que apesar de nós, meu Deus, tudo seja uma bênção, porque o Senhor nos usa. Então toma a tua igreja, Senhor, as pessoas que aqui estão, meu Deus, se nós estamos numa live, Senhor, se nós estamos, fala, Senhor, com quem vai ver de alguma maneira essa mensagem, em qualquer tempo, ó Deus, que seja uma bênção, Senhor, que frutos venham ser produzidos em nome de Jesus, porque eu creio que há uma expectativa aqui em cada pessoa. Senhor, muda o que
precisa ser mudado. Fala conosco de uma maneira especial, e que a tua palavra, Senhor, verdadeiramente venha encontrar um coração aberto, quebrantado, e que assim seja. Amém, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oh Deus, anda pelo meio da tua igreja, pelo meio dos candeeiros, como diz a tua palavra. Oh glória, 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 glória. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, faz o que se faz necessário fazer, Senhor. Oh glória, 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 glórias. Oh glórias. Amém, Jesus. Podem sentar. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Das pessoas que estão aqui, quem aqui é casado? Nossa, maioria, hein? Parece que é um encontro de casal hoje. A grande maioria já é casada aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele queria fazer uma correção para algumas igrejas. Amém, irmãos? Tipo assim, ó, tem algumas coisas aí que eu ando entristecido. Tem algumas coisas aí que eu gostaria que fossem mudadas. E o que Jesus faz, igreja? Como a gente leu aqui, ele elogia aquela igreja a quem ele quer corrigir, amém? Ele elogia, ele fala da parte das virtudes, né? E depois então ele entra naquela parte que ele quer mudar, que ele quer que as coisas sejam diferentes. Amém, igreja? Então eu queria que você já pensasse isso, porque assim como Jesus precisou dar uma apertada, uma chamada na igreja de Éfeso e tantas outras, assim também, né? Às vezes a esposa precisa dar uma chamada no marido, né? Não é, pastor? Às vezes a Bárbara precisa falar, ó, Vitor, estou triste com isso aqui em você, né? Ô Vitor, pô amor, deixa eu te falar uma coisa. Mas irmãos, que legal, né? Porque cada pessoa, a Eliana, que é minha esposa, ela tem virtudes e ela tem defeitos. Então às vezes a Eliana precisa dar uma chamada no Eduardo, irmãos. Olha só, não estou contente com isso aqui não, do jeito que você tem feito, falado, não sei, né? Então irmãos, como é importante a gente saber que o reconhecimento, que o elogio, ele é importante. Graças a Deus, igreja. Pastor, você não está no culto errado não, né? Hoje não é encontro de casais não, né? Mas eu estava louvando, aí eu li ali, ministério de casais, aí foi me inspirando, né? Então eu resolvi começar pelos casais. Então hoje é segunda-feira, eu nem vou fazer um recorte muito curto. Eu não vou nem perguntar assim, você já elogiou a sua esposa hoje? Eu vou te dar uma colher de chá, eu vou falar da semana que começou ontem, para te dar um alívio. Amém? Fim de semana, tal, início de semana, domingão. Você já elogiou o seu marido? Esse marido que tem uns defeitinhos que às vezes te deixa triste. Você já elogiou a sua esposa? Porque cada um de nós temos as nossas virtudes e os nossos defeitos. Eu comecei pelos casais, mas isso serve para a vida. Nós estamos lá na comunidade evangélica remanescente e com certeza, assim como essa igreja, aquela igreja tem as suas virtudes, é ou não é, igreja? Quem visita lá, fala, rapaz, lá é assim, assim você vai gostar, mas sempre tem um pontinho também que deixa a desejar. Assim é o teu filho, assim são as pessoas da tua família. Então como é importante, né? Às vezes você precisa corrigir um filho, falar com o teu filho, mas as cartas que Jesus ali inspirou João, né, está elaborando ali, elas mostram isso, essa necessidade da gente não só levar a coisa a ferro e fogo, só falar o lado, né, negativo, que precisa ser corrigido, mas também as coisas que são dignas de reconhecimento, de elogio, de louvor, enfim, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, amém. Anota aí depois isso aí, hein? No papelzinho que foi dado, precisa elogiar o meu cônjuge, etc e tal, amém. Se nós acabássemos o culto aqui hoje, agora, se a gente desse a bênção apostólica, alguém já poderia dizer assim, Deus falou comigo hoje, aleluia, igreja, glória a Deus. Irmãos, a gente entende assim,
essas igrejas eram igrejas que de fato existiam, né? E elas estão ali na Ásia Menor hoje, inclusive onde é o território da Turquia, estava essas igrejas ali, igrejas locais como essa igreja aqui. E ao mesmo tempo que essa carta é para aquela igreja local, essas cartas elas são proféticas, como já foi falado aqui pelo pastor. Enfim, quando a gente vai lendo as virtudes, né, e os defeitos de cada igreja, nós podemos constatar que isso acontece nos dias de hoje. Então, louvado seja Deus por esse tema, porque com certeza quando for falado cada carta, verdadeiramente, irmãos, Deus vai estar tocando em cada pessoa aqui de uma maneira especial, dentro de uma mesma pregação, Deus vai falar de uma maneira diferente com as pessoas aqui, louvado seja Deus. Então, quando você vê aqui essa carta, o início dela, inclusive a interpretação está no próprio texto acima, né, irmãos? Ah, pastor, o que são as estrelas, o que são os candeeiros, está até aqui em cima, né? No versículo de número 20, né, do capítulo 1, parte B, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aí ele começa no capítulo 2 dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão as 7 estrelas, que são citadas no versículo acima, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Então, como é bom, irmãos, nós estarmos aqui sabendo que o Senhor passeia, o Senhor está aqui andando no meio de nós, o Senhor está tocando, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, o Senhor está tocando na tua casa nesse momento, o Senhor está operando, e você deve saber disso, você tem que saber disso. E você vê então aqui nessa parte do elogio, que é importante, né, uma lista, até no caso de Éfeso aqui, é uma lista grande. Eu posso ler para você, versículo 2 de novo. Conheça as tuas obras, o teu trabalho. Então o pessoal trabalhava arduamente ali para Cristo. A tua perseverança, sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, por causa do meu nome sofrestes, mas não desfaleceste. Então vamos entender, igreja. Essa igreja, como nos dias atuais, ela sofria de 2 coisas. Uma externa, perseguição, né? Olha, por causa do meu nome você sofreu, mas você não desfaleceu. Então é interessante isso, né, igreja? Ser cristão, às vezes você está ali no seu trabalho, na sua escola, e tem situações que às vezes você percebe nisso, né? Ah, ele não faz, ele não participa, ele não concorda, ele é cristão. Você vai sofrendo aquela pressão de fora. Então olha, por causa do meu nome, você sofreu, mas você não desfaleceu. Então fica firme. Mas ele sofria também algo que não era de fora para dentro, vinha de dentro, que eram as falsas doutrinas, os falsos apóstolos, a doutrina dos nicolaítas, como está escrito aí. Então você imagina, tinha muitos combates para essa igreja ela enfrentar, algo que acontecia dentro do próprio seio da igreja, algumas pessoas se levantando com ideias que eram heresias, e também a parte de fora, irmãos, uma pressão muito grande. Então você vê aqui uma lista grande de elogios. E depois vem aqui, diz no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então vamos entender, igreja, eles têm amor? Sim, mas a Bíblia mostra que eles estão nesse assunto num processo, é algo que está em movimento. A igreja entende isso? Nesse assunto essa igreja está num declínio, Éfeso, ela está num declínio, eles ainda têm amor, mas eles perderam o primeiro amor. Então é isso que nós vamos inclusive dar ênfase hoje, né? Tem um processo que precisa ser interrompido. Então se eles estão aqui, o primeiro amor estava aqui, irmãos, o desvio, o afastamento está aqui, e eles estão aqui. Então você deixou o primeiro amor, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, volta para cá,
ou então você vai vir parar aqui. E a igreja tem que compreender isso. Nós vamos falar hoje de algo que estava em movimento. Se instalou um processo na vida de vocês, que ou você vai retornar ao primeiro amor, ou se você não der ouvidos, isso vai dar continuidade, e toda essa lista que hoje é elogiável, você vai vir a perder. Amém, igreja? Então, irmãos, deixa eu te falar de algo, porque a gente já frisou a importância da correção, bem como a importância de elogiar. Então, irmãos, eu queria te falar duas coisas importantes. Tudo que você fizer, faça para ser digno de ser elogiável. É a primeira coisa. Amém? Então, tudo que você fizer, como foi falado aqui, da excelência, faça de uma maneira que aquilo seja digno de ser uma coisa elogiável. Olha, louvado seja Deus. Primeira coisa, então faça tudo de uma maneira que seja digno de elogio. Segunda coisa, não fique esperando elogio. Porque se ele não vier, Deus viu o que você fez e o seu galardão está garantido. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te contar uma história verídica, e que eu acabei presenciando, fiquei meio assustado. Em certo lugar, uma igreja ia ser inaugurada, de um grande ministério. Ela estava ampliando suas tendas para um novo estado, onde ainda não se tinha uma igreja. Então, em outros estados já tinha um certo número de igrejas e estava para ser ampliado as tendas para um novo estado. E uma pessoa muito simples, que já acompanhava, não presencialmente, já acompanhava aquela igreja, ficou muito contente daquela igreja estar naquele estado. E aquela pessoa muito simples, ela se empenhou muito para que aquela igreja fosse inaugurada, para que, enfim, tudo que necessitasse, ele sendo daquele estado, ele cooperou muito. Foi muito bonito, ele se desdobrou. E chegou o dia da inauguração da igreja. Quando chegou o dia da inauguração, você tinha assim, principalmente nesses primeiros assentos, vários pastores, você tinha alguns empresários daquele estado, você tinha ali donos de rádio de grande alcance, né? Ali sentado, você tinha ali à frente alguns políticos, deputados evangélicos, ali sentados à frente. E o culto aconteceu e aquelas pessoas talvez já tinham um histórico com o pastor que ali estava inaugurando. Então ele, quando finalizou o encontro, ele começou a agradecer aquelas pessoas, de repente o político, o empresário, enfim, de repente até os outros pastores. O culto acabou, as pessoas foram embora. Irmãos, e aí se conversou com aquele irmão, que no início do culto, ele estava muito contente, com a chegada daquela igreja, e ele tinha trabalhado muito, a igreja de Éfeso trabalhava muito. Eu estou contando para você uma história verídica. Quando chegou no final do culto, aquele irmão, ele estava simplesmente arrasado, ele nem queria mais ficar ali. Irmão, o que aconteceu? O meu nome nem foi citado. O que esse dono da rádio fez aqui? E aquele pastor que eu nunca vi, o que ele fez aqui? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça tudo para ser digno de ser elogiado. Faça tudo sem esperar o elogio, porque tudo que você tem feito, Deus tem acompanhado. Irmãos, a Bíblia diz que as tuas obras
te acompanharão. Irmãos, tudo que nós temos aqui, irmãos, a casa, o carro, seja lá o que for, irmãos, mas tudo que você fizer e fizer por amor ao reino de Deus, vai haver um reconhecimento, vai haver um galardão. O Senhor não passa nada desapercebido aos olhos do Senhor. Portanto, irmãos, ainda que a gente fale no reconhecer, ainda que a gente fale no elogiar, irmãos, tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Guarda isso no teu coração. Então, tudo que você fizer, faça para ser digno de elogio. E faça sem esperar o elogio. Porque se ele não vier, você está na bênção. Amém? Então, quando você lê Jesus falando sobre o amor, eu acho que aqui se torna uma... Para onde você vai agora, pastor? É uma coisa que não fica até óbvio. Porque, irmãos, quando você fala de amor, você fala da motivação. O caminho do homem é limpo aos olhos dele mesmo, mas o Senhor, diz em Provérbios, pesa a motivação. Em outras traduções, mas o Senhor pesa o espírito. O que está te motivando a fazer isso? Então é como no meio político. Você de repente pode ver um político numa determinada época ajudando muitas pessoas, abraçando. Sim ou não, igreja? Qual é a motivação? O Senhor, em tudo que nós fazemos, Ele olha qual é a motivação. Irmãos, isso é forte. E esse é o assunto principal na igreja de Éfeso. Porque como foi falado, né? É fácil trabalhar, é fácil ser um obreiro, enfim. E a gente ali, tal dia nós vamos estar aqui na igreja, vamos lavar, vamos até os vidros, nós vamos e tal. E a gente vem, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor pesa a sua motivação. Em tudo que você fizer, o Senhor pesa a motivação. Qual é a motivação pela qual você está fazendo? Então você imagina, igreja, a base, a essência da Bíblia é o amor. Se você pegar essa Bíblia toda e você resumir, pastor, se fosse fazer uma síntese do resumo, para resumir essa Bíblia toda, seria o quê? Seria 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você cumpriu toda a lei. Meu Deus. Então essa Bíblia que é tão comprida, se fosse fazer uma síntese do resumo, é você fazer as coisas por amor a Deus e amor ao seu próximo. Então você imagina agora a importância do que Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Depois de vir elogiando, quando ele diz assim: uma coisa eu tenho contra ti, você perdeu o primeiro amor. Caramba, mas eles não deixaram de trabalhar, eu tenho visto o teu trabalho. Mas então se já perdeu o primeiro amor, por que tanto trabalho? Eles não deixaram de perseverar, eu tenho visto sua perseverança. Eu tenho visto as tuas obras. Puxa, se tem obras, tem trabalho, tem perseverança, mas o amor já está sendo perdido, então o que move a fazer aquele trabalho? Vai estar lá no trabalho? Vou. Mas o que está movendo ainda que aquela pessoa? A motivação errada pode colocar tudo a perder. E você não pode, de maneira alguma, ter feito tanto, e como a Bíblia diz, no final aquilo não ter valido nada. Toma posse disso, igreja, em nome de Jesus. De repente eu estou pregando para mim mesmo. É muito forte isso. É muito forte. Olha, você está perdendo o primeiro amor. Ô Jesus, tu é bom. Ainda bem que essa carta foi enviada lá para a igreja local e chega nos nossos dias. Vamos abrir então em Corinto, eu acho que é um texto que a gente não poderia deixar de vir, né? 1 aos Coríntios, no capítulo 13, diz assim, 1 aos Coríntios 13,
texto muito conhecido, não só no meio cristão, né, irmãos? Tema de música, lembra, irmãos? A música do Legião Urbana, por exemplo, né? Ainda, né? Eu falasse a língua. Vamos lá. Não fica ninguém escandalizado não, né, igreja? Pelo amor de Deus, né? Estou citando um versículo, né? Pô, cantou música do mundo lá. Pelo amor de Deus, né? Eu estou falando um versículo. Pô, aí também é exigir demais, né, igreja? Capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. É só barulho. Se tirar o amor da história, é só barulho. Aquelas línguas, é só barulho. Meu Deus, não deixa acontecer isso não, Senhor. Amém? Porque tem um fruto do Espírito, né, igreja? Uma lista até grande, vai falar de domínio próprio, de mansidão, uma série de coisas, de paciência. Qual é a primeira palavra, irmão, do fruto do Espírito? Amor. Mas o fruto do Espírito, está em Gálatas, né? Mas o fruto do Espírito é amor. É a primeira palavra. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, o primeiro fruto, e é interessante que o fruto não é igual aos dons, né? Porque os dons o Espírito Santo dá a cada um para o que é útil. Às vezes você fala, poxa, eu queria ser um profeta, mas Deus deu o dom de cura para ele. Às vezes acontece até isso. Poxa, eu orei tanto para Deus me dar esse dom, mas Ele deu outro, né? Deus sabe tudo, mas os frutos não. Os frutos não é que nem os dons que Deus dá 3 para a Eliana, 4 para a Bárbara, 7 para o Vitor. Gostou, Vitor? Amém? Os frutos não. Os frutos é para todos nós. Aquela lista a gente tem que buscar ter todos, né? Aleluia. Versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Caramba, já pensou, irmãos, uma fé que transporta os montes? Então você imagina como Deus quer trabalhar na nossa vida? Estou lembrando aqui, teve um profeta, né, que Deus falou assim, vai e prega em Nínive. Pô, irmãos, aquele povo já tinha criado tanto problema e trabalho, inclusive para Israel. Jonas falou, que é isso, gente? Ele achou que, assim como a sociedade pensa hoje, né? Não, pô, depois de tudo isso, matou, estuprou, roubou, agora vem falar que é cristão. Você acha certo isso, pastor? Ainda joga para nós. Aí você tem que falar, rapaz, se ele se arrepender de todo o coração, é isso. É isso. Aí o Jonas, irmãos, né, peixe, engolir 3 dias, aquela coisa, deixa eu ir que é melhor. Deixa eu ir que é melhor. Aí ele passou, irmãos, daqui 40 dias essa cidade será subvertida, trabalhando para Deus, pregando, né? Aí depois ele fez o que, igreja? Ele preparou um cantinho lá, pronto, agora eu vou assistir a destruição dessa cidade. Agora é a parte boa, depois de tanto trabalho, agora eu vou ver a cidade ser subvertida. Deus falou, não, Jonas, negativo, eu vou fazer uma grande obra nessa geração. Ô igreja, e hoje nós estamos aqui, irmãos, Deus está te dando uma página em branco, não só para você escrever aí, né, o que Deus vai falar contigo nas mensagens, mas espiritualmente Deus está te entregando uma página em branco. O que passou, passou, irmãos, os teus erros, né? Deus quer perdoar, Deus quer lançar no esquecimento, no fundo do mar, Deus quer fazer uma obra nova, louvado seja o nome do Senhor. Continuando, versículo de número 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Poxa, parece aquele texto que o Paulo diz, mas o importante é que Cristo está sendo pregado. Uns pregam por inveja, caramba, não é, igreja? Não entendeu? Né? Tem gente que está pregando ali, mas está pregando a motivação, de repente ali vai se converter, 10 vai se batizar, 100 mil,
Mas o Senhor olha e fala: ah, meu querido, no final de tudo isso, o que vai ser? Então, igreja, deixa Deus falar o teu coração. A motivação, amém, igreja? Então, nessa parte aí, frisa: o que importa para Deus é a motivação. Os homens vão olhar o que estiver diante dos olhos, é claro, né? O trabalho, a perseverança, a presença, enfim, mas o Senhor, Ele está dizendo: eu, o Senhor, eu peso a motivação. Então, meu Deus, que eu e você venhamos fazer um autoexame. Senhor, eu quero te amar, Senhor. Eu quero fazer as coisas por amor. Quando você olha em Corinto, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo em Corinto sofreu, hein, igreja? Não estavam reconhecendo o apostolado dele mais em Corinto. Então ele diz que ele os amava, ainda que por eles cada dia mais era menos amado. Caramba, louvado seja Deus. Deus prova o seu amor por nós nisso, que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então Ele nos ama não só agora, que em muitas coisas nós alegramos o coração dEle. Ele nos amou quando nós só sabíamos e entristeceu o Espírito dEle. Então Deus prova o seu amor nisso, né? Que Ele nos amou estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Então, irmãos, vai pegando algumas partes, vai vendo algumas pessoas que estavam cheias do Espírito, como Estevão, que depois de pregar, né, desde lá de trás veio pregando a palavra, e o pessoal arrastou ele, irmãos, começou ali para matar ele, mas ainda deu tempo de joelhos dobrados. Eu vejo a glória de Deus, Jesus ali à sua destra. E a terceira pessoa da Trindade, estava onde? Estava dentro dele. Eu vejo a glória de Deus, Jesus à destra e o Espírito Santo, igreja, dentro dele. Pai, não lhes imputes esse pecado. Meu Deus do céu, como é que pode isso? Às vezes as nossas pedradas já têm sido bem menores e nossa reação não tem sido essa. Vou repetir, igreja, como pode isso? Não é bem parecido com a pessoa do próprio Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Caramba, depois de tapa na cara, coroa de espinho. Meu Deus, só estando cheio de Deus, e Deus é amor. Só estando cheio do Espírito, louvado seja Deus. Pai, não lhes imputes esse pecado. Tem uma pessoa ali segurando as vestes ali, que eu creio que ele ouviu, falou: como é que é isso? E lá na frente ele vai dizer: oh Deus, quando apedrejavam a sua fiel testemunha, eu dava o meu voto a favor. Eu segurava as vestes para que Estevão fosse. Aquilo deve ter tocado ele, igreja. Tua vida tem que tocar outras pessoas. Eu volto a dizer, de repente eu estou pregando mais para mim mesmo, igreja, do que até para você. É muito forte o que está separado nessa primeira carta. É muito forte. O recado do Senhor, tem trabalho, tem perseverança, tem obra, você sofreu pelo meu nome, não desfaleceu, não desistiu, estão aí, mas uma coisa está acontecendo. Irmão, você já parou para pensar como tem uma tendência disso acontecer? Várias vezes eu fico vendo a pessoa sozinha na igreja. A moça está lá sozinha, 3 anos, tal, ali orando, tal, esperando no Senhor, o rapaz ali, tal, 4 anos, tal, irmãos, a pessoa está ali, tal, daqui a pouco começa a namorar. Irmãos, Jesus, aí o batonzinho já aparece, o cílio lá postiço, o piscar do olho até muda, aquela, não é, irmãos, às vezes você vê a pessoa assim, contente, né, você vê ali que parece que a pessoa está vendo passarinho verde, irmão. Aí daqui a pouco está com 1 ano de namoro, você vê que tem uma tendência de, aquela empolgação, né? Às vezes eu vejo uma pessoa, irmãos, às vezes até pai de família, desempregada há 8 meses, daqui a pouco, irmãos, WhatsApp, você pode vir aqui fazer uma entrevista?
Camarada conversa com o filho, com a esposa, irmãos, aí fala, você vai começar tal dia, está aqui teu uniforme, plá, você vai ganhar tanto, irmãos, o sorriso vai lá perto da orelha, oh meu Deus, sabe, agora eu vou ter a minha despensa assim, vou poder comprar minha esposa aquele vestido, vou chegar lá com ele, aqui amor, está aqui o vestido, que o mês passado tu gostou, louvado seja Deus. Mas você já reparou que tem uma tendência, e depois de um ano na empresa não é a mesma coisa? Irmãos, cuidado com a sua caminhada com Deus, porque quando a gente se converte, meu Deus do céu, é o primeiro amor mesmo, né, igreja? Mas às vezes você vê a pessoa já servindo a Deus há anos, irmãos, às vezes é uma dificuldade. Não podemos, louvado seja o nome do Senhor. Então, depois começa aqui as características do amor, que eu não vou entrar nessa parte, mas eu queria falar algumas coisas, porque quando você olha na igreja de Éfeso, você não consegue identificar exatamente o que produziu isso, essa queda, né, esse pecado, esse estar se esfriando no primeiro amor. Mas eu queria, dentro aqui mesmo da carta aos Coríntios, começar a falar de alguns perigos que nós notamos na nossa geração, por exemplo. Está dentro de um texto aqui de imoralidade sexual, mas serve para a vida, serve para tudo. Volta comigo para o capítulo 6 de Corinto, de 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler esse texto aqui rico, tremendo. Diz assim, versículo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo é o de número 12. Todas as coisas me são lícitas. Então, igreja, nós vamos começar por aqui. Nós vamos começar por coisas que a princípio nem são pecados, mas por causa de um desequilíbrio torna-se. Então, uma das coisas que tem esfriado o amor nas pessoas é porque às vezes o coração da pessoa está em Deus e de repente a pessoa se atrapalha com as próprias bênçãos. De repente Deus dali, como eu falei, na vida sentimental, daqui a pouco o próprio namoro vira um laço. Meu Deus, eu já tive casos próximos a mim de pessoas, irmãos, que abriram um negócio próprio, e é até estranho falar, depois foi a pior coisa. Por quê? Porque aí já não tinha mais tempo para Deus, vontade para estar nos cultos. Então nós vamos começar falando de algo que tem acontecido na nossa geração, que a igreja hoje vai ouvir, e de repente se você identificar isso, porque o Senhor em Éfeso, ele diz, vê onde você caiu, depois do que isso se instalou na tua vida, qual foi o acontecimento que gerou esse esfriamento, essa perda do primeiro amor. Eu quero que você faça um autoexame. Onde é que isso aconteceu? Onde é que isso se instalou? Vê onde você caiu. Foi ali, Senhor. Depois que eu comecei aquele relacionamento, Senhor, depois que eu comecei a me dedicar muito meu tempo, não sei, pode ser uma pessoa, pode ser uma propriedade, pode ser tanta coisa. Então nós vamos começar falando de algo que nem pecado é. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Pode, mas vai te edificar em alguma coisa. Nem tudo convém. Depois, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha só, igreja, então é equilíbrio. Glória a Deus, bênção, mas a prioridade é o Senhor. Amém, igreja? Minha prioridade é o Senhor. Aleluia. Não vou nem abrir, mas em Lucas 14, a partir do versículo 16, a partir do 15, 16, principalmente o 18, você vê a parábola da ceia. Um homem fez uma ceia e mandou os convidados, mandou os servos, olha, vinde para a ceia, que representa o que, igreja? O nosso banquete com o Senhor no futuro, breve. Aleluia? Olha, sai agora, convida, os servos saíram, igreja, porque aquele homem que simboliza o próprio Deus vivo que nós viemos buscar,
Irmãos, vinde para a ceia, vinde, o banquete já está preparado. Propriedades. Pô, leva mal não. Fala para, me des por excusado. Quem está entendendo, igreja? São desejos que nós temos. Quem não tem casa própria que deseja ter. Quem já tem, de repente você tem sonho de ter uma casa de veraneio. Ah, diga para ele que eu não vou não. Comprei um campo. Agora eu tenho uma propriedade, eu preciso me dedicar. E domingo agora eu estou lá. Estou lá no campo, estou na... Oh, que coisa triste isso, meu Deus. Todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Tá bom, querido, então, vem, olha, o Senhor ali te convida para a ceia, me des por excusado, trabalho, não tem como, não dá mais. Comprei 12 juntas de bois, meu Deus do céu, a história conta, até o chamado de Eliseu chama atenção, né? Porque ele está ali com a 12ª, imagina, 3 anos e meio sem chover. Para um fazendeiro, para alguém que trabalha com terra, depois que a chuva veio, depois de 3 anos, irmãos, a gente fica aqui em Bangu, sem chover, 2 meses, menos, 2 meses, não cai uma gota d'água, já é reportagem, olha, cuidado, a umidade do ar está a 23%, uma loucura. Imagina 3 anos e meio, aí irmão, chuva para todo lado, agora os pastos verdejantes, a terra querendo semente para dar fruto, e você está ali, irmãos, passou aquele perrengue todo, e agora você está ali naquele tempo de abundância, tempo de plantar e colher, e aí Eliseu está ali com a 12ª, e aí a capa caiu, né? Meu Deus, meu Jesus, a prioridade é o Senhor, tua prioridade é o Senhor, tua prioridade é o Senhor, aleluia, deixa Deus falar contigo. Então outros, trabalho, acontece ou não acontece, igreja? Muita gente tem se esfriado. Veja onde você caiu. O que aconteceu? Vê onde você caiu. Onde é que isso se instalou? Você estava indo tão bem. O que aconteceu? Comprei 12 juntas de bois. Agora é hora de botar o arado, aquela ponta vai rasgando tudo. Semente. Agora, filho, é tempo. Agora eu vou lucrar, vou arrebentar. Meu filho, as suas propriedades são para a glória do Senhor. O seu trabalho é para a glória do Senhor. Tudo que tu tem é para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. E as palmas louvam ao Senhor. E o terceiro caso, hein, igreja? Vida sentimental, família. Bora para a ceia, você é um convidado. Não tem como. Não tem como, por quê? Porque agora eu não sou mais solteiro. Agora eu me casei. É mesmo, pô. Não está certo que o casado, diz a Bíblia, que a igreja, nós estamos divididos. Nós cumprimos em agradar ao Senhor, também agradar o cônjuge, ou não é, igreja? Agora você constituiu família. O solteiro cuida de agradar o Senhor, o casado, ele tem, né, os seus compromissos familiares com o seu cônjuge. Casei-me, não posso ir. Cara, dá vontade de falar para esse povo, olha só, lá no banquete vai ter muita gente que tem campo, mas está lá. E não perdeu o primeiro amor. O campo não foi laço não, querido. Eu vou te falar, tem muita gente que está com mais de 12 juntas de bois e vai estar lá na ceia. Apesar do trabalho, vai estar lá. Tem muita gente que foi aí, a vida sentimental, aconteceu algo, ele vai estar lá. Poxa, então realmente é algo para a gente analisar. Então, irmãos, tem muitas coisas que têm servido de distração. Diga, distração. Sabe um texto que me chama a atenção? Que também está em Lucas. E o Senhor, ele começa a falar da volta do Senhor Jesus. E aí ele cita 2 épocas, 2 gerações. Noé
e Ló. Amém? Mas o que te chama a atenção, pastor? A ênfase na distração e não no pecado. A ênfase no texto está na distração. Por exemplo, será como nos dias de Noé. Depois que Deus diz no texto, usando ali o Lucas, será como nos dias de Noé, a imaginação dos homens era má, continua. Não, ele não pinça, ele não traz o relato do pecado. Depois que ele diz, a volta de Jesus será como nos dias de Noé, aí ele fala o quê? Comiam, bebiam. Ele frisa no texto a distração das pessoas. A distração das pessoas. Meu Deus, você pode ver um pouquinho que nós podemos ali conversar com o pastor Vitor, a gente acaba caindo nesse assunto. Dá a impressão que a gente de fato nem vai ver os nossos netos, porque são muitos sinais ao mesmo tempo se cumprindo. Na nossa geração é muita coisa, como eu estava conversando com ele comigo, irmãos, é o que aconteceu aí, todo mundo de máscara, é o que aconteceu, Israel, que é uma nação tão antiga e ao mesmo tempo tão novinha, Israel renovou, olha para o renovo, não passará essa geração, aleluia. A tecnologia que permite você ter um controle sobre todas as pessoas, a tendência, irmãos, do chipzinho, tudo está caminhando para isso. Vamos fazer um reconhecimento facial, coloca aqui a íris do teu olho, coloca a tua digital, irmãos, a coisa está caminhando para uma possibilidade de alguém ter um domínio, um controle muito grande sobre as pessoas. E a igreja às vezes está como? Distraída. A igreja primitiva pensava que Jesus voltaria em sua época, e a igreja de hoje que está vendo tudo isso, estou de olho no horário ali, tá, igreja? Não é assim. Até para me convidar de novo, né, igreja? Porque senão eu dou tudo, aí pronto, aí já falou tudo mesmo, não me chama outro. Então, igreja, é muito sério isso. Um dia, Jesus tinha feito milagre, inclusive a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, a segunda, ela já aconteceu depois de muito milagre. Ele curou a todos, libertou, aí Jesus... Por causa desse, irmão, foi um dia tão especial, foi tanta gente curada, tanta gente liberta, que o povo não queria ir embora. Aí Jesus disse assim, o povo já está comigo há 3 dias, eu não quero despedir eles vazios. Aí Jesus ainda multiplicou os pães. Próximo texto, fariseus. Que sinal tu nos mostra? Vai te catar, meu amigo. Está de brincadeira. Meu Deus do céu. Sim ou não, igreja? Meu amigo, onde é que tu está com a cabeça? Que sinal tu nos mostra? A tua vida é só isso, é só querer ver milagre. Tem muita gente que está assim, correndo de um lado para o outro só buscando milagre, correndo de um lado para o outro só buscando revelação, e nem leu a Bíblia ainda. O que Jesus disse? Vou te falar uma coisa. Vocês olham o tempo assim num vermelho claro, vai fazer bom tempo, olha lá, o sinal, Vocês olham o tempo assim com vermelhidão escuro, vai chover o tempo, engraçado, vocês sabem discernir a meteorologia, né? Vocês sabem discernir os sinais, mas não está atento aos sinais dos tempos. E a igreja às vezes está assim distraída. Irmãos, é tempo de imersão mesmo. É tempo de buscar o Senhor. Glória a Deus. Voltando para o texto que frisa isso, me chama a atenção. Aí ele diz assim, vai ser como nos dias de Ló. Eu poderia falar, a gente está vendo. As coisas que aconteceram nos tempos, nos dias de Ló, a gente está vendo na nossa geração. Mas ele, ao invés de falar
dos pecados sexuais, vai ser como nos dias de Ló, os pecados sexuais, a injustiça social, a feitiçaria, a idolatria. Não. Ele fala, olha, a volta vai ser como nos dias de Ló. E aí ele fala o quê? Comiam, bebiam, plantavam, colhiam, compravam, vendiam. Cara, o texto frisa a distração. As pessoas estão cuidando tanto do secularismo, as pessoas às vezes estão tão voltadas para a sua vida secular, que a sua vida espiritual está rasa. Então, irmãos, nasceu no coração de Deus isso aqui, para que possamos orar, jejuar e dizer, Senhor, eu preciso estar mais próximo de Ti, Senhor. Eu preciso subir, Senhor, eu preciso carregar dentro de mim uma convicção, uma certeza, apesar de mim, o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito, que você é filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Então você está caminhando ali, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu quero é Deus na minha vida. Aleluia, é uma questão de prioridade. Então, irmãos, a distração, ela tem sido o motivo de muita gente perder o primeiro amor. No fundo, outras coisas vão tomando lugar. Amém, igreja? E aí não dá, aí já não ora mais, porque o tempo vai todo ali. Pode ser desde um campo até um netinho, irmão. Pode ser desde trabalho, como foi citado aqui. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter equilíbrio na nossa vida. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Aleluia. Aí a gente olha em Mateus, o texto também muito conhecido, Mateus no capítulo 24, que fala aqui sobre uma série de coisas no princípio de dores, né? E diz aqui no versículo de número 12, que é uma afirmação forte. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, em outras traduções, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Então, irmãos, a convivência com o pecado. Eu esqueci de onde é uma senhora, uma profetisa, que ela já tinha mais de 90 anos. Esqueci, Noruega. Não sei quem já ouviu a profecia da norueguesa, né? Depois você pesquisa no YouTube. Ela já era uma senhora muito idosa, ela fez uma profecia muito antiga, e ela deu para um jovem evangelista, ela escreveu e deu, o evangelista olhou, esqueci o nome dele também, falou, isso aqui, para a geração dele, no país dele, falou, não vou nem comentar isso aqui com as pessoas, ele guardou, o tempo passou, depois de passado o tempo, ele revelou aquela profecia da profetisa norueguesa, onde dizia, as pessoas vão se acostumar a viver como casadas, por exemplo, sem ser casadas. Naquela época, irmão, misericórdia, não cabia, aquela profecia parecia um absurdo. Vão passar as cenas mais íntimas de um casal na tela da televisão. Naquela época que o evangelista pegou a profecia que ela escreveu, irmão, parecia que aquilo parecia que ela não estava bem da cabeça. E hoje, irmãos, como é que está a coisa? Está desse jeito. Então a convivência, às vezes, com o pecado, faz o povo começar a chamar o amargo de doce, e o doce de amargo, e o não tem nada a ver, vai entrando, a corda começa a afrouxar, todo mundo faz, eu acho que não tem tanto problema. Por se multiplicar a iniquidade,
a iniquidade vai se tornar tão comum, as coisas anticristo, as coisas contrárias a Deus, elas vão ser tão comuns que as pessoas vão começar a achar que é normal. Irmãos, eu vou finalizar a mensagem. Vou finalizar, tem bastante coisa aqui para... Vamos voltar para Éfeso, igreja, vamos deixar para uma outra ocasião mesmo. Vamos voltar para Éfeso, em Apocalipse no caso, né? Perdoe. Vamos voltar aqui para Apocalipse, no capítulo 2, onde diz então no versículo de número 4, depois de tantos elogios que são importantes, diz no capítulo 2, versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então o Senhor diz, lembra-te, faz um autoexame, lembra-te de onde caíste, quais foram os fatos, os acontecimentos, quais foram as escolhas, quais foram as suas decisões que produziram esse antes e esse depois. Você perdeu aquele primeiro amor, a motivação correta se foi. Então ele fala para que a gente venha fazer esse autoexame. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Olha só, igreja, ele diz, ou vai acontecer uma coisa ou acontecer outra, porque o processo já está instalado. Então, ou você vai voltar para cá, ou você vai dar continuidade no processo. Ele fala aqui, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, se não te arrependeres, se essa palavra, se essa carta que está chegando aí, ela não fizer a diferença na tua vida, se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Olha, o primeiro amor já foi perdido, e se isso não for mudado, daqui a pouco você não será mais luz, e você foi chamado para ser luz. Glória a Deus, igreja. Aleluia. E não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num lugar que dê luz a todos os que estão na casa. Irmãos, Deus tem promessa para você. Deus não trabalha às vezes da tua maneira, isso também é um dos motivos que talvez causa a perda do primeiro amor. Às vezes a gente fica questionando a Deus, Senhor, parece que não está acontecendo nada, porque o seu tempo é diferente do tempo de Deus, mas Deus tem promessa para você, aleluia. Tem pessoas aqui que talvez vão orar pela sua família 2 anos e vão vê-la salva. Tem outras pessoas que talvez vão orar 40 anos pela tua família e vão ver ela salva. Louvado seja Deus. Tem pessoas, como a gente ouviu um testemunho na igreja, que é do irmão Wagner, talvez o Wilson conheceu, enfim. O irmão Wagner contou um testemunho na igreja, contente, havia se convertido, a irmã Inocência, mas eu falava, ai meu Deus do céu, a gente combinou um evangelismo, e a gente ficava constrangido, a irmã Inocência vinha de chinelo de dedo e criança no colo, e o folheto, eu falava, meu Deus do céu, irmã. Eu sei que com o evangelismo ali na Santa Cruz, na época, na porta da igreja, o irmão Wagner visitou a igreja, se converteu, e aí ele deu um testemunho, no testemunho ele falava assim, irmãos, a minha avó cristã, que tanto orou por mim, não está aqui, mas eu sou fruto das orações da minha avó, aleluia! Pessoas aqui, até mesmo quando você partir, a tua oração continua depositada nas taças do Senhor, aleluia. Até quando você partir, Deus vai continuar operando na sua descendência, na sua família, fazendo grande obra. Vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena estar aqui, aleluia. Aí o Senhor diz então, ó, vê onde você caiu, porque se você não se arrepender, em breve eu vou remover o seu candeeiro.
Cara, não pode. Não podemos perder isso. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E aí ele começa a dizer, irmão, se o sal se tornar insípido, não é que não presta para nada, né? Para salgar já não presta, para adubo. Se o sal se tornar insípido, vamos fazer o seguinte, a rua aqui é de barro. Então é melhor com essa crosta branca, joga aqui. É isso que ele diz, joga aqui essa crosta branca que não tem mais sabor, para que os homens pisem. Pronto, é a solução que tem para essa crosta que perdeu o sabor, que não salga mais nada, não aduba mais nada, não dá sabor. Meu Deus! E ser pisado pelos homens. Irmãos, em nome de Jesus, se alguém quer edificar uma torre, se assente primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se você tem como começar e como finalizar, para que não aconteça que depois de começar e ficar pela metade, vire motivo de zombaria para as pessoas. Olha lá, não falei? Saiu aqui do boteco, tal, eu sou crente agora, está aqui de volta. Falei para você, rapaz, teu lugar é aqui. Misericórdia. Olha lá, ele com a moça aí, pega aí, trai a tua esposa junto comigo. Falei para tu, rapaz, teu lugar é aqui. Não, teu lugar é aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aconteça o que for, fica firme na rocha, que Deus tem promessa para nós. E é interessante a linguagem que ele usa aqui na igreja. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ai que maravilha, igreja. Então um dia, Deus plantou um jardim e a árvore da vida estava ali. Tinha alguma restrição, igreja? Para a árvore da vida? Não. Mas tinha uma que tinha uma restrição, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tinha restrição para a árvore da vida, no jardim. Mas dessa aqui qual? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se comer certamente morrerá, pois foi ali. E aí depois que a mulher, o homem, comeram da árvore do jardim, perderam tantos privilégios. Bom, agora vamos tirar o acesso à árvore da vida. Não foi assim, igreja? Colocou ali, se não me falha a memória, um querubim, perdeu-se o acesso a algo que ele tinha acesso, a árvore da vida. Por quê? Meu orgulho me tirou do jardim, aleluias. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Toda a igreja se coloca em pé. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Erga a voz e diga, igreja. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.